Pessoal, aqui então nós temos outros exemplos que envolvem as expressões algébricas, tá? O primeiro caso aqui é uma situação em que nós temos uma linguagem escrita e precisamos traduzir para uma linguagem matemática, transformando essa linguagem escrita para uma expressão algébrica, certo? Então aqui diz o seguinte: o cubo da soma de dois números. Estes dois números são números desconhecidos, portanto nós utilizamos duas letras diferentes uma letra da outra, certo? E a gente sabe que a soma desses dois números está elevada ao cubo. Como eu devo representar isso? Eu vou então usar x e y. X mais y. Como está dizendo que a soma dos números está elevada ao cubo, se eu botar simplesmente ao cubo aqui, eu vou estar errando, porque se eu colocar o 3 aqui, quem estará elevado ao cubo é somente o y. Mas como está dizendo que a soma dos dois números está elevada ao cubo, eu preciso colocar eles entre parênteses, porque daí eu consigo mostrar que a soma dos dois números está elevada ao cubo, certo? Ficou bem entendido? Então é isso, é interpretação, saber interpretar bem essa linguagem escrita para uma linguagem algébrica, certo? O outro exemplo diz assim: a quarta parte de um número subtraído de 4. Quando fala de um número, não está dizendo qual, a gente não sabe que número é esse, então nós usamos uma letra. Observa que aqui nós optamos em usar o x e o y. Normalmente é mais utilizado x e y, mas não é obrigatório, eu posso usar qualquer letra. Vocês vão encontrar diferentes letras, como sendo as incógnitas, certo? Ou as que nós devemos substituir por números fornecidos. Então aqui neste caso a quarta parte é um número, que eu não sei qual é que é, dividido por 4, porque é a quarta parte. Então digamos que eu tenho o número desconhecido, eu chamo de A. A sobre, 4, A dividido por 4, A sobre 4, subtraído menos do 4, ok? E aí eu tenho aqui a minha expressão algébrica, certo? Que se tivesse que calcular, eu ia fazer o cálculo, eu ia descobrir o A, ou eu ia substituir o A, mas enfim, aqui é somente para transformar uma linguagem escrita para uma linguagem algébrica, certo? Mais um exemplo que eu vou passar para vocês é referente aos perímetros, o cálculo do perímetro e também da área de alguns polígonos, tá? Então veja bem, olha só, eu vou colocar aqui rapidinho um polígono para vocês. Vamos pegar esse aqui. Opa, melhorar esse aqui. Então, veja bem uma coisa, eu tenho aqui, eu vou chamar a medida deste lado que eu não sei é de A. A medida desse lado é B. Por que aqui eu tenho que usar A e aqui eu tenho que usar B e não posso utilizar a mesma letra? Eu não posso utilizar a mesma letra porque são tamanhos diferentes. Então se o A vai ser 5, se eu disser que aqui é A e é 5, seria 5 também, mas não, ele é maior. Então nós temos que usar letras diferentes. E aqui o que nós observamos é que esse lado também é diferente desse, que é diferente daquele, usamos outra letra. E o mesmo acontece com o quarto lado desse polígono. Então eu botei A, B, C e D, certo? Se eu preciso determinar o perímetro, olha só, perímetro, o P eu uso da palavra perímetro, e a gente sabe que o perímetro de um polígono é a soma dos seus lados, do contorno, a soma das medidas dos lados desse polígono, ou seja, o contorno. Eu vou somar então A mais B mais C mais D. A mais B mais C mais D. E aqui então, no momento em que me fornecerem que o A vale tanto, que o B vale tanto, eu só vou substituir aqui, fazer a conta e determinar o perímetro, tá? Então aqui P é perímetro, certo? Perímetro do meu polígono. Também nós podemos ver no quadrado, ó, no quadrado.
A gente sabe que o quadrado ele possui 4 lados iguais, certo? E lembrando também que eu também posso chamar um quadrado de retângulo, tá? Então ele também é retângulo, porque ele para ser retângulo, o polígono tem que ter 4 ângulos retos, certo? Se ele tem 4 ângulos retos, ele é um retângulo. Logo, o quadrado ele tem 4 ângulos retos, que são esses ângulos de 90 graus aqui, né? Que se formam entre o encontro dos dois lados. Nós também temos 4, então eu posso chamar um quadrado de retângulo. É correto, não é errado. Só não posso chamar o retângulo de quadrado, certo? Pela característica de que o quadrado ele tem 4 lados iguais. Bom, mas o que vem ao caso aqui é o cálculo do perímetro desse quadrado. Mas antes de calcular, e só consigo calcular se eu der nome aos lados. Então eu vou chamar a medida desse lado de A e a medida desse lado aqui também de A. Por quê? Por que agora eu posso usar a mesma letra? Porque se trata de um quadrado. A medida deste lado é igual à medida deste. Logo, perímetro vai ser a soma dos 4 lados, ou seja, A mais A mais A mais A. Certo? Que eu posso representar de uma forma simplificada, colocando então A mais A mais A como 4A. Certo? Olha só, olha que legal isso aqui. Eu tenho aqui uma expressão algébrica, onde a gente utiliza a soma, eu substituí por uma expressão algébrica, onde a gente utiliza o 4, o número e a letra, porque eu faço então 4 vezes o valor de A. Lembra que eu falei? Eu não preciso nem colocar o pontinho de vezes, eu preciso entender que mesmo não tendo entre o número e a letra, nós temos uma multiplicação. Certo, gente? Então aqui é uma ideia de perímetro através de uma expressão algébrica nos polígonos. Certo? É um outro exemplo interessante para a gente trabalhar. Certo? Valeu!